De fato, o medo ele tem sido associado em larga escala à construção social das masculinidades de homens no Brasil em relação ao adoecimento. Não há uma restrição apenas para o câncer de próstata. O fato é que há ainda uma certa resistência dos homens em acessar os serviços de saúde e, consequentemente, de também trazer esse tema para dentro, inclusive, de uma consulta no serviço de saúde tradicional. Para muitos homens, por exemplo, né, realizar ou deixar tocar em uma região íntima, como o ânus, para a realização desse exame, seria afetar a sua masculinidade, comprometer a sua masculinidade. Nós poderemos ter mulheres trans e também travestis tendo o câncer de próstata, mas talvez vivenciando um outro contexto de configuração em relação ao temor com o câncer pela sua identidade de gênero. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Aspas. Estamos terminando o mês de novembro, o Novembro Azul, mês dedicado a conscientizar o homem sobre a importância com os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata. Este é o assunto dessa edição do programa Entre Aspas. E nosso convidado é o enfermeiro Anderson Reis, professor assistente da Faculdade de Enfermagem da UFBA e também doutor em enfermagem em saúde. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que sou grato por estar nesse espaço para debatermos um tema tão importante e que a minha comunicação chegue até as pessoas e possa transcender essa nossa discussão aqui hoje à tarde. Anderson, para a gente começar, a gente percebe, é perceptível que as taxas de incidência e mortalidade do câncer de próstata, elas são muito altas, né? Isso de acordo com os especialistas. Mas parece que os números não são o que mais afligem os brasileiros, e sim o medo. Essa é uma informação real? E que medos são esses? Podemos dizer que sim. Há um forte dado que é colocado da permanência de um padrão de morbi e mortalidade masculina hoje no Brasil, em que se destaca também os cânceres com uma maior particularidade para o câncer de próstata. No geral, os estudos eles vêm avançando no tocante a apresentar um panorama epidemiológico em relação ao câncer de próstata, mas há que se destacar a necessidade do avanço, inclusive, de estudos que busquem compreender os aspectos sociais, psicoemocionais, culturais, que também estão envolvidos. De fato, o medo ele tem sido associado em larga escala à construção social das masculinidades de homens no Brasil em relação ao adoecimento. Não há uma restrição apenas para o câncer de próstata. Contudo, né, em relação a esse tema, outros temores aparecerão certamente, inclusive na vivência, na experiência e nas práticas dos homens, especialmente quando a gente trata de questões que ainda são delicadas para alguns dos homens tratar ou lidar, inclusive, em conjunto com seus pares, que possam ser outros homens da sua rede socioafetiva, amigos, né, ou até mesmo membros da família ou parcerias afetivas e conjugais. O fato é que há ainda uma certa resistência dos homens em acessar os serviços de saúde e, consequentemente, de também trazer esse tema para dentro, inclusive, de uma consulta no serviço de saúde tradicional. Contudo, né, em relação ao câncer de próstata, esses temores também podem estar relacionados ao fato de que esse câncer afeta, né, um órgão que, por consequência, tem uma relação com a função, inclusive reprodutora, para a maioria dos homens, especialmente, eu queria aqui destacar, fazer um recorte de gênero para os homens cisgêneros, que seriam aqueles homens que, ao seu nascimento, né, foram designados do sexo masculino e por consequência, na sua construção social, enquanto homens, mas se leem, se percebem enquanto homens. Porque não necessariamente essa é uma discussão que se restringe apenas aos homens cisgêneros, porque nós poderemos ter mulheres trans e também travestis tendo o câncer de próstata,
mas talvez vivenciando um outro contexto de configuração em relação ao temor com o câncer pela sua identidade de gênero e pela sua construção a partir disso. Um outro aspecto que eu acho que cerca a relação do temor dos homens em relação ao câncer de próstata são as medidas terapêuticas e de avaliação clínica que são utilizados, inclusive pela medicina, como, por exemplo, o toque retal. Então, ainda se tem uma construção social, né, imagética, inclusive, ainda vexatória, jocosa, que estigmatiza, né, que discrimina, que minimiza o potencial, inclusive, da seriedade do tema, porque nós estamos falando sobre questões de saúde, e que também, né, de maneira bem discriminatória, conduz essa discussão para um ataque às masculinidades. Então, para muitos homens, por exemplo, né, realizar ou deixar tocar em uma região íntima, como o ânus, para a realização desse exame, seria afetar a sua masculinidade, comprometer a sua masculinidade, com uma especificidade muito importante, que eu acho que é interessante debater, que é o desvio, né? O desvio da heterossexualidade. Então, uma forte relação de aproximação com realizar ou se submeter a um exame do toque retal à homossexualidade. Então, são vários temas que poderão, inclusive, gerar um fator de confusão, mas há uma construção de que é melhor não mexer no que está quieto, não quero saber o que é que eu tenho, quanto mais eu busco, mais eu descubro, então eu só vou se eu tiver sintomas, e essas narrativas, elas, consequentemente, poderão se repercutir em atitudes e práticas de um descuidado, né, de um não cuidado, ou de uma atenção para com esse tema. A gente poderia dizer, então, que o machismo leva os homens a pensar que eles são homens de ferro, por isso não procuram a saúde? Esse é um ponto crucial. Nós temos pensado que essa construção social do que é ser homem, que, consequentemente, ela é marcada pelo machismo, que vai construindo uma ideia única do que é ser homem. E essa construção de uma ideia única também vai chegar para a gente com uma série de atributos para que nós cumpramos, né? Como, por exemplo, a própria heterossexualidade, com o fato de taxar esse homem como o forte, o invencível, o viril, né? Que não nega fogo e não pode negar fogo, que não pode, inclusive, colocar à tona as suas fragilidades, como o fato, né? O simples fato de demonstrar dor. Então, de negar a dor, ocultar os sintomas e os sinais e, consequentemente, postergar a busca por ajuda. O que nós temos observado é que o machismo ele é impactante para a saúde dos homens, ele não se restringe apenas para a saúde dos homens, mas ele afeta toda a construção social, as organizações, o modo como nós construímos a relação com o trabalho, a relação com a família, com o ambiente, e, consequentemente, isso vai impactar direta e indiretamente na saúde dos homens. Agora, doutor Anderson, falando especificamente do câncer de próstata, ele é mais comum em qual faixa de idade? Esse é um tema bem interessante de ser debatido, especialmente entidades, né, que lidam, inclusive, com a cobertura, hoje, no Brasil, de atenção ao câncer. Né? O próprio Instituto Nacional do Câncer no Brasil já destaca aspectos para que nós pensemos com cuidado. O ideal é analisar a presença de fatores de risco, especialmente, né, os riscos prioritários, como ter histórico de pessoas na família, especialmente parentes de primeiro grau, que tenham tido o câncer de próstata. Analisar esse fator genético e hereditário de ter na família várias pessoas que tiveram câncer de próstata ao longo dos anos. E, especialmente, a presença de sintomas, que são clássicos e também são característicos, mas que podem passar por despercebido. Então, a literatura também tem chamado, né, o próprio câncer de próstata como uma doença silenciosa para alguns dos homens, que poderão não apresentar sintomas. Então, por isso, a necessidade de uma busca, né, no sentido mais ampliado do cuidado de saúde, mas uma preocupação coerente, especialmente para que nós não façamos rastreamento precoce. O próprio Instituto do Câncer no Brasil ele não recomenda diretrizes
anteriores, inclusive, do Ministério da Saúde, nos anos anteriores, já destacavam que não havia evidência, e a literatura científica ela também tem mostrado que não há evidência em rastrear homens saudáveis. Isso seria os homens que não apresentam sintomatologia nem fator de risco para o câncer de próstata. Então, seria, na perspectiva, né, desses estudos, muito mais impactante submeter homens a procedimentos invasivos, como inclusive biópsias, né, exames, e até mesmo a cirurgia para a retirada da próstata, que causam outras repercussões, do que, de fato, analisar e dar uma atenção especial aos homens que estariam ali com a apresentação da enfermidade, já apresentando, né, os sinais sugestivos do câncer, exames indicativos, de fato, da presença do câncer. O que a literatura também tem destacado, inclusive a brasileira, é que há uma, né, presença maior de homens com câncer de próstata a partir dos 65, 70 anos e mais. Então, percebam que a gente tem uma apresentação um tanto característica de uma idade mais avançada, para que possa ser apresentado nas pessoas que possuem essa idade, mas que não necessariamente isso seria um problema de alta vigilância da nossa parte. Então, como enfermeiro, né, e potencial cuidador da população brasileira, e aqui nesse caso da população baiana, eu destacaria essa atenção que está muito mais voltada para a promoção da saúde, consequentemente para a prevenção dos agravos, do que talvez para uma alta vigilância, quando não há ali a apresentação nem dos fatores de risco, nem de sintomas para o câncer de próstata. Então, como não há essa orientação de descoberta precoce, a partir de quando, de que idade o homem, então, deve começar a se preocupar em, por exemplo, começar a fazer os exames do PSA, por exemplo, para que possa detectar o câncer de mama, câncer de próstata? Perfeito. No geral, assim, vão haver dissensos, nem sempre consensos, entre o que está sendo posto por algumas sociedades, inclusive médicas, né, por movimentos, inclusive, chamando a atenção, até mesmo do ativismo, para a coerência, porque nós temos também um sistema único de saúde que é impactado sempre que há um aumento, uma elevação de consultas, de terapêuticas diagnósticas. Há uma construção, inclusive, no nosso país, que tem chamado a atenção para os homens pensarem no câncer de próstata a partir dos 40 e 45 anos. Mas essa é uma questão também para ser debatida. É uma vigilância, uma atenção, especialmente da ida aos serviços, né, da avaliação rigorosa, inclusive com profissionais especializados, é o mais indicado para que cada caso possa ser analisado. Seria incoerente, inclusive, da minha parte aqui, indicar que há um padrão a ser seguido, porque há uma tendência biomédica em recomendar que os homens, a partir dos 45, busquem, de fato, uma atenção mais ampliada e direcionada para o câncer de próstata. Então, quais seriam os principais sintomas que o homem deve ficar atento quanto ao câncer de próstata? Os sintomas, eles são bem característicos, né? Especialmente, eles são direcionados para o sistema, o aparelho geniturinário. Então, as queixas elas podem ser clássicas para alguns homens, que poderão dizer, olha, eu nunca tive esse sintoma antes, então, logo, eles foram, né, bem marcantes para mim, e por isso eu busquei a atenção. Outros já podem até estar vivenciando esses sintomas, mas não ter, de fato, ainda despertado para a atenção que eles requerem. Por exemplo, a alteração, inclusive, no jato urinário, uma pressão, uma hesitação, ou até mesmo a alteração do fluxo desse jato urinário, desconfortos, inclusive, nessa região, como ter a sensação de estar com a bexiga cheia, de não conseguir urinar como gostaria, de ter peso ou pressão para urinar, associado também à dor. E essa dor, no geral, ela é uma dor embaixo, ventre, embaixo, abdômen, ou também na região, inclusive, lombar. Além disso, o aparecimento do sangue na urina, que seria a hematúria, especialmente quando poderá já haver ali uma complicação maior nessa dificuldade de trajeto, especialmente para a saída ou, né, do esperma em um processo ejaculatório,
ou também da urina em um processo miccional. Agora, no caso da glândula prostática, o aumento dela já indica que é câncer de próstata? Não necessariamente, né? As evidências trazem, inclusive, para tranquilizar, né, a todas as pessoas que possuem próstata, de que esse é um órgão que, no geral, ele tende a ter um crescimento discreto ao longo da vida. Então, consequentemente, as células desse órgão, que é bem pequeno, né, às vezes do tamanho de uma mostarda, ele vai aumentando, ele poderá, inclusive, ter uma hiperplasia, que é um crescimento prostático, e que poderá ser, inclusive, benigno. Então, a ideia é avaliar, fazer uma avaliação, especialmente da função geniturinária, e logo, né, certamente, os especialistas chegarão também até a próstata. O mais ideal saber é, eu tenho bem-estar, inclusive, geniturinário? Eu consigo ter uma boa função geniturinária? Ou eu estou incontinente? Não consigo segurar a minha urina? Né? Eu sinto pressão ou desconforto, ardor e dor quando eu urino. Então, são essas, né, queixas que certamente indicarão, por exemplo, a presença do crescimento da próstata. Então, aí já fica a cargo, inclusive, dos especialistas na área, tanto, né, da medicina, quanto da enfermagem, da fisioterapia e outras, né, terapias que podem ser, inclusive, agregadas para, de fato, analisar cada caso e cuidar dessas pessoas que possuam a próstata. Anderson, a vaidade também pesa muito em relação à saúde do homem. No caso, a reposição de testosterona pode vir a causar o câncer? Então, esse é um aspecto, inclusive, importante para ser pensado, né? Tem alguns estudos que estão sendo trazidos, especialmente ao uso dos esteroides anabólicos, ao uso de hormônios também sem controle, né? Alguns estudos, inclusive, estão em teste em andamento para analisar, e o mais adequado é fazer uma análise, inclusive, prévia, se há uma segurança, se há uma associação, inclusive, entre, né, essa reposição hormonal e a presença do câncer de próstata. Eu falei, fiz uma pergunta anterior a questão do PSA, que é um exame para detectar o câncer de próstata. Além do PSA, qual outro exame, né, pode vir a levar à descoberta do câncer de próstata? Falando inicialmente em relação ao PSA, esse é um exame de competência, né, de atuação médica, especialmente a partir dessa análise, geralmente, né, costumam-se utilizar o PSA como o primeiro exame, um exame sanguíneo, né, para analisar, inclusive, a presença dessa proteína, que pode indicar ali a presença de um crescimento anormal, mas esse é um exame que certamente poderá falhar, poderá gerar falsos positivos e uma indicação errônea, inclusive, da presença do câncer de próstata. Outros exames são realizados, como o próprio toque retal, é um exame de contato, né, interno, pela introdução do dedo na região retal, até chegar, né, às cegas, encontrando ali a próstata, palpando o órgão, identificando tanto a textura quanto a presença do tamanho. E outros exames são realizados, sejam exames não invasivos, como os exames de imagem, né, ultrassom, como também exames mais invasivos, como a própria biópsia, e outros que já terão fim, inclusive, de tratamento, ou para uma redução, né, retirada parcial, alívio do trajeto urinário, ou até mesmo para a retirada da próstata. E descoberto o câncer de próstata, quais são as opções de tratamento para este câncer? O ideal é lembrar sempre de que nós estamos inseridos em uma rede de atenção à saúde. É muito salutar que os homens antecipadamente já busquem conhecer, né, o território que eles estão inseridos e as outras pessoas também que possuam próstata, qual é a rede que eu tenho de atenção, inclusive, né, se esse caso ocorrer, algumas vias de tratamento poderão ser sugestivas. É muito importante lembrar que cada caso isso vai ser especificado, especialmente pela equipe médica, mas que certamente essas pessoas precisarão ser asseguradas na rede de atenção à saúde e receber a assistência e o cuidado desejado. Então, algumas modalidades de tratamento, né, eu poderia destacar o próprio tratamento oncológico, que podem ser a base, né, da própria hormonioterapia para a redução, inclusive, ou estadiamento desse câncer,
mas também outros exames e estratégias de tratamento, inclusive mais invasivas, como a própria prostatectomia, que é a cirurgia de retirada da próstata. Além disso, também é importante lembrar que outros tratamentos, como a própria radioterapia, poderão ocorrer, mas que isso, né, fica muito a cargo da equipe médica. E o ideal é também conhecer essa rede que vai receber essa pessoa para o tratamento do câncer. Hoje nós temos serviços estratégicos, serviços que já estão ali, satélites, para rastrear pacientes que já apresentaram alguma sintomatologia, tem fator de risco e tem alteração nos exames. A partir daí, esse paciente entra dentro do fluxo da rede e ele é encaminhado para os serviços especializados que tratam, inclusive, desses aspectos no nosso estado. E agora, a progressão do câncer de próstata, ela é rápida ou ela é lenta? Como isso funciona? No geral, os estudos têm trazido como uma evolução tardia, lenta, para a maioria das pessoas que possuem próstata. Por algum fator ou outro, especialmente fatores ambientais, esse crescimento ele poderá, né, ser mais acelerado. Então, tem alguns aspectos que já estão sendo correlacionados, como, por exemplo, uma alimentação gordurosa, outros fatores de risco associados, como, inclusive, né, hábitos de vida pouco saudáveis, como elevação da massa corporal, com a obesidade, o próprio sedentarismo, o tabagismo também, que são elementos complicadores e que, consequentemente, não só para o câncer de próstata, mas para outros agravos, poderiam acelerar, né, o processo de crescimento celular normal, que seria o câncer de próstata. Você citou aí, em respostas anteriores, o medo do homem em relação à função sexual. E o tratamento do câncer de próstata, em algum momento, ele acaba com a função sexual do homem, atinge essa função sexual? Então, eu teria cuidado com a forma de responder, né, inclusive essa pergunta, para que os homens e as outras pessoas que possuam próstata não temam, especialmente lembrando que cada um tem um itinerário terapêutico distinto. Então, as experiências também podem ser mais tranquilas, mais amenas em relação à vivência do câncer de próstata. O fato é que esse órgão, né, ele também está ligado à inervação. Essa inervação também tem ligação com a ereção peniana, especialmente, né, pensando esses corpos que possuam pênis. Então, a retirada, né, desse órgão, seja total ou seja parcial, pode sim trazer alguns impactos para a função sexual e também reprodutora. Então, é importante, inclusive, que a cada caso seja discutido. Isso não é uma máxima, nem todo mundo poderá apresentar, mas há, inclusive, a presença já acontecendo, inclusive, em alguns homens que estiveram nessa situação. E esse tratamento também, ele pode resultar numa incontinência urinária? As incontinências também são esperadas, né, especialmente depois de um processo cirúrgico, de uma prostatectomia, é feito todo um processo de restauração e de reabilitação. Por isso é onde entra a forte integração interprofissional da equipe de saúde, para que cada área vá, inclusive, habilitando e reabilitando essas pessoas à funcionalidade, inclusive, do sistema geniturinário. Então, tanto questões da função reprodutora quanto da função urinária poderão ser impactadas, e a incontinência urinária também é um fator complicador outro a partir do tratamento cirúrgico para o câncer de próstata. Agora, aquelas mulheres trans, me corrija se eu estiver errado, acho que você já tocou nesse assunto, me falou, as mulheres trans devem ficar atentos também, nesse caso, ao câncer de próstata. Sim. Sim, e essa é uma pauta muito importante para que a gente vá discutindo cuidado à saúde de maneira ampliada e que cada vez mais a gente possa pautar esse tema da diversidade sexual e de gênero quando a gente estiver discutindo saúde. Então, são pessoas, né, com corpos que apresentarão corpos penianos, mas que não se veem nem se compreendem enquanto homens. E não entendem que é isso que vai definir, né, a sexualidade, a experiência afetiva e até mesmo a experiência social dessa pessoa. Mas a preocupação em relação à funcionalidade desse órgão, ela deve sim se manter. Por isso que a gente não deve criar a ideia de que Novembro Azul é para homens cisgêneros,
mas sim compreender que é para pessoas que, nesse momento, precisem de atenção especial para a questão do câncer de próstata. Mas, mais do que isso, né, compreender o que nós temos para além do câncer de próstata. Então, a gente está discutindo muito, né, um outubro rosa, um novembro azul para todos, né, para todas as pessoas, que a gente discuta a atenção à saúde universal, que a gente discuta um SUS, inclusive, mais fortalecido, com financiamento garantido, inclusive, com uma atenção primária à saúde fortalecida, para que essas pessoas, inclusive, recebam atendimento especializado, técnico e científico assegurado. E que cada vez mais, né, mulheres trans e travestis possam, inclusive, estar sendo inseridas nas estratégias, nas campanhas, sem que haja ali uma exclusão desse público-chave para o setor saúde. Como prevenir o câncer de próstata? As medidas já estão sendo, né, muito difundidas em nosso país. Eu penso que, primariamente, a gente precisa ter, inclusive, políticas públicas sendo garantidas para a nossa população. Isso é essencial. A gente precisa também pensar e começar a desenvolver e fortalecer as estratégias de promoção da saúde. São aquelas que estão, inclusive, antecedendo a presença de um sinal e de um sintoma. São as práticas que envolvem melhores hábitos de vida, mais prudentes, mais coerentes, mais saudáveis, menos excessivos, e sem querer aqui garantir uma prescrição, mas como bom enfermeiro também já garantindo, né, algumas prescrições, pensar no cuidado à saúde de maneira integral. Então, nós já, inclusive, sabemos, a nossa própria ancestralidade nos ensina, e o saber popular também, que nós precisamos reservar energia para o nosso corpo. Então, nós precisamos, inclusive, garantir esse controle bioenergético para estar mais saudável. Nós precisamos ter uma boa oxigenação, inclusive, do nosso órgão, do nosso sistema, respirando melhor. Por isso é que é tão necessário ter ar puro e de boa qualidade para que a gente possa, né, viver tranquilamente, que a nossa alimentação ela seja, né, menos contaminada com os agrotóxicos, porque eles são altamente cancerígenos e que, em certa medida, poderão afetar a qualidade da carne que consumimos. E a carne vermelha também ela já está sendo associada a uma elevação aí de um risco para a ocorrência do câncer de próstata, especialmente de vias urinárias. E a alimentação saudável, rica em beta-caroteno, por exemplo, pode, inclusive, auxiliar no melhor funcionamento geniturinário, trazer menores contribuições. É importante lembrar da exposição solar com coerência, com cuidado, porque mais do que o câncer de próstata, o câncer de pele não melanoma ainda afeta, inclusive, a população masculina no nosso país em números alarmantes por conta de uma má proteção. Mas esses fatores ambientais, né, são essenciais para que a gente possa pensar em práticas seguras, como, por exemplo, o controle no consumo abusivo do álcool e das outras drogas, que é um fator importante também para a gente pensar. Anderson, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e eu te dou agora aquela abertura, você dá um recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, porque, ou entre aspas, o Cine Saúde vai direcionado aos servidores públicos da saúde, mas também fica aberto ao público, né? Você enviar um recado para quem está nos assistindo e também acrescentar algo que a gente não tenha debatido aqui durante o programa. Então, inicialmente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar nesse espaço, que a gente possa discutir esse tema com as pessoas que estão à nossa volta, com outros homens e mulheres que nos rodeiam, porque esse é um tema muito relevante para o nosso contexto, não se restringe apenas ao novembro, mas para todos os dias do ano. E queria destacar especialmente a importância de pensarmos no tema cuidado. O cuidado ele tem sido fundamental para que possamos estabelecer práticas menos agressivas com o nosso corpo e também com o nosso ambiente, que a gente consiga, em certa medida, garantir, né, um bom e bem viver e um bem-estar, inclusive psicossocial e emocional, mas também garantindo longevidade.
melhores condições, inclusive, de vida na fase mais avançada, na fase da velhice. Então, nós queremos pessoas que possuem próstata melhores e mais funcionais, inclusive na idade avançada, permitindo que haja mais funcionalidade, mais autonomia e que tenha também maior integração com a sociedade. Penso que é não esgotar esse tema e não restringir ele apenas à perspectiva mais centrada na doença, mas sim considerando cada pessoa, porque cada sujeito é único, é socialmente referenciado e merece, né, uma atenção singular. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Grande abraço. Essa edição do Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.